Olá, caríssimos! Na aula de hoje falaremos sobre dois termos integrantes da oração. Eles são chamados de integrantes porque aparecem na oração completando necessariamente o sentido de outro termo, que no caso dessa aula será o verbo. Então, o foco está nos complementos verbais ou simplesmente objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Para entendermos melhor como tudo isso funciona, vale lembrar que os verbos dividem-se em dois importantes grupos. Os verbos de predicação completa, de sentido completo, ou seja, verbos que não exigem nenhum complemento, como voar, correr, fugir, morrer. São verbos que não exigem nenhuma palavra depois de si. Águia voa, a criança corre, Pedro fugiu. Esses verbos são chamados de intransitivos. O prefixo de negação in indica que não há necessidade de complemento. E temos também outra classe de verbos bastante diferente dessa, que são justamente os verbos que nos interessam nessa aula, que são verbos que precisam de termos que lhes completem o sentido. Eu escrevi, ele perdeu. Percebe? Não são orações de sentido inteirado, completo, pois não sabemos o que eu escrevi e o que ele perdeu. Esses verbos são chamados de transitivos e o complemento do verbo transitivo é chamado de objeto, que pode ser direto ou indireto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, ou seja, ele prende-se diretamente ao verbo, sem preposição obrigatória. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Achei R$2. Nesse meme, temos dois verbos transitivos diretos, trazer e achar, cujos complementos, os objetos diretos, são, respectivamente, felicidade e R$2. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto e é assim chamado por vir unido ao verbo indiretamente, isto é, mediante preposição obrigatória. Por exemplo, achei que podia confiar em você. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Logo, o complemento desse verbo vem necessariamente introduzido pela preposição em. Portanto, o verbo confiar é um verbo transitivo indireto e o seu complemento, você, é um objeto indireto. Nesse último meme, temos verbos transitivos, isto é, verbos que necessitam de complemento para fazerem sentido. Se os complementos verbais não estivessem explícitos, nós não entenderíamos esse meme, pois não saberíamos do que o cão está falando. Então, vemos que os complementos verbais são responsáveis pela atribuição de sentido nos textos. Agora, um dado importante que você deve saber é que o objeto direto pode ser substituído pelos pronomes o, a, os, as, e o objeto indireto pode ser substituído pelos pronomes lhe, lhes. Por exemplo, apresentei-o à diretora. O verbo apresentar é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele aceita dois complementos, um introduzido por preposição e o outro não. O pronome o, como sabemos, substitui objeto direto. Então, apresentei quem? Resposta o. A quem? A diretora. O acento grave indica que há presença também de preposição nesse a. Trata-se então do objeto indireto. A mesma frase poderia ser construída assim: apresentei-lhe a diretora. Nesse caso, apresentei quem? A diretora, que passa a ser o objeto direto, pois veja que nesse a não tem mais o acento grave que indicava a presença de preposição. E o lhe, como sabemos, funciona como objeto indireto. A quem? Lhe. E tudo poderia ser simples assim. Complemento introduzido por preposição é objeto indireto, sem preposição é objeto direto. Mas e o tal do objeto direto preposicionado? Como o próprio nome diz, trata-se do complemento de um verbo transitivo direto, mas introduzido normalmente pela preposição a, não obrigatória nos seguintes casos. Mais comumente para evitar a ambiguidade, isto é, a confusão entre sujeito e objeto direto. Por exemplo, Bruto César assassinou. Quem não conhece aquela famosa frase "Até tu, Brutus", proferida por Júlio César, imperador romano que foi assassinado com 23 punhaladas por um grupo de senadores que queria tirá-lo do poder?
E ele identificou entre seus oponentes o seu próprio enteado. Então essa frase ela é proferida até hoje para indicar alguém que virou a casaca ou alguém que não se comportou conosco de modo correto. Bruto César assassinou. Não se sabe quem assassinou quem. Mas se colocarmos a preposição a antes de um desses termos, desfaz-se a ambiguidade, porque nós sabemos que o sujeito em português nunca vem precedido de preposição. Bruto a César assassinou. Nesse caso, bruto é o sujeito e como assassinar é um verbo transitivo direto, porque quem assassina, assassina alguém, o seu complemento César é o tal do objeto direto preposicionado. Ou ainda, o objeto direto preposicionado pode aparecer por uma questão de estilo, como nesse exemplo com o verbo amar, que é verbo transitivo direto. Ele ama a você, Alice. Você é o objeto direto preposicionado. Observe que na maioria dos casos o uso da preposição é facultativo, pois sua ausência não compromete o sentido da oração. Entretanto, há uma situação em que o objeto direto é preposicionado de maneira obrigatória, quando se expressa por meio de um pronome oblíquo tônico. Observe, a mulher havia esquecido a bolsa, a carteira e a si. E eu gostaria de terminar com uma reflexão sobre o verbo amar, talvez o verbo transitivo direto mais conhecido da nossa língua, ressaltando que todos os sentidos desse verbo, todas as suas acepções apontam para a necessidade de um complemento. Há sempre algo que esse verbo relaciona, uma pessoa, Deus, um objeto, enfim, seu complemento sempre traz um corpo, uma ideia, um fetiche, uma entidade, uma devoção. Amar implica necessariamente um fluxo de afeição e de desejo em relação a algo, a alguém ou a si próprio, e pressupõe um canal aberto para uma sublimação, bem descrita em Coríntios 13 e revisitada por Renato Russo na canção Monte Castelo. Ainda se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é a verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente raiva ou se envaidece. Um beijo e fique ligado, mais amor e mais gramática sem trauma.